como será o dia da volta de Jesus? Bom, sabemos que para uns será a maior alegria, enquanto para outros será um dia de trevas e de escuridão. Hoje eu te convido a apertar o cinto para fazermos uma viagem até o dia da gloriosa esperança do crente. Então, use a sua imaginação e vem comigo! Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com a finalidade de destruir os verdadeiros crentes. Aproximando-se então o tempo indicado no decreto de morte, o povo vai conspirar para desarraigar a odiada seita de observadores da lei de Deus. Resolver-se-á então dar em uma única noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e de reprovação. Então o povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e também das montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda parte, grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra uma festa, e alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e a labareda de fogo do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedras de saraiva. Isaías 30, versículos 29 e 30. Com brados de triunfo, zombaria e imprecaução, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa quando, eis, um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. É então que o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos que estão em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciando assim seus gritos de zombaria. Agora é esquecido o objeto de sua ira sanguinária e, com terrível pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando eles colocarem-se ao amparo do seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e também melodiosa dizendo: olhai para cima. E, levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras e ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem e, como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem assentado sobre o seu trono. Divisam então, em sua forma divina, os sinais da sua humilhação e de seus lábios ouvem o pedido apresentado diante do seu Pai e dos santos anjos. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, versículo 24. Novamente, ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo a eles: eles vêm, santos, inocentes, incontaminados. Guardaram as palavras da minha paciência e andarão entre os anjos. E então, os pálidos e tremos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem agora um brado de vitória. E é à meia-noite, amigos, do grande conflito que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu santo povo. O sol resplandece em toda a sua força. Sinais e maravilhas agora seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e com espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir.
Nuvens negras, pesadas, sobem e chocam-se umas nas outras, e em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro e de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, versículo 17. Essa voz abala os céus e também a terra. Então há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Apocalipse 16, versículo 18. O firmamento então parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus atravessa a atmosfera. As montanhas agitam-se como cana ao vento. E grandes rochas são então espalhadas por todos os lados. Haverá um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar agora é açoitado com fúria. Se ouvirá o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. E a terra inteira se levanta, dilatando-se como ondas do mar. A sua superfície está a quebrar-se. O seu próprio fundamento parece que vai ceder. Cadeias de montanhas estão agora a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas e os portos marítimos que, pela sua iniquidade, se tornaram como Sodoma e Gomorra, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio na lembrança perante Deus. Para ele, lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de granizo, então, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derrubadas em instantes. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo gastaram suas riquezas com a glorificação deles próprios, desmorona-se diante dos seus olhos. E então as paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que esteve retido em cativeiro por causa da sua fé, agora é libertado. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Conforme lemos em Daniel capítulo 12, versículo 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo agora glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com aqueles que guardaram a sua santa lei. E os mesmos que o traspassaram, conforme está em Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da angústia de Cristo, e também os mais terríveis inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam nesse momento para contemplar-o em sua glória e também para ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Também relâmpagos terríveis estalam desde os céus, envolvendo a terra em um lençol de chamas. E, por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis estão a declarar a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo perseguido de Deus, que observava os seus mandamentos, esses falsos pastores acham-se, naquele momento, vencidos pela consternação e estão a estremecer de medo. Ouvem-se o pranto deles acima do som dos elementos que estão a se desfazer. Demônios então reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Disseram os profetas da antiguidade, ao contemplarem em santa visão o dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, versículo 6.
Entre nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos naquele dia, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido. Naquele dia, o homem lançará às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e também os ídolos de ouro, os quais fizeram para ante deles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assolar a terra. Isaías 2, versículos 10, 20 e 21. Por uma fenda nas nuvens fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas que a rodeiam. Dessa luz ouvem-se palavras de esperança e também de alegria aos fiéis, mas severidade e ira ao transgressor da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante todo mundo. E os desprezadores da verdade, eles evidenciaram a sua fidelidade àquele que por eles morreu na cruz do Calvário. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Eles foram então subitamente libertos da negra e da terrível tirania de homens que estavam transformados em demônios. O rosto desses resplandece, pouco antes tão pálidos, ansioso e decomposto, resplandecem agora de admiração e de fé pelo seu Deus. Sua voz ergue-se agora em cântico triunfal, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, versículos 1 a 3. E amigos, enquanto essas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens então recuam e se veem os céus constelados, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada um dos lados, pois a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então agora de encontro ao céu uma mão, segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, versículo 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da nossa vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão então abre as tábuas e vence os preceitos da lei de Deus como que traçados com caneta de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. Desperta-se então a memória, varrem-se todas as mentes às trevas da superstição e também da heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensíveis e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Será impossível, amigos, descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver moldado seu caráter por ela e conhecido assim os seus defeitos enquanto havia oportunidade para arrependimento e também para correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de lado seus preceitos e ensinaram a outros a transgredi-los. Eles se esforçaram para compelir o povo de Deus a profanar o santo sábado, mas naquele dia serão condenados por aquela lei a qual tanto desprezaram. Agora, com terrível clareza, eles veem que se acham sem desculpa alguma. Escolheram a quem servir e a quem adorar. Como está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm agora uma nova concepção da verdade e também do dever deles. Demasiado tarde, eles veem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, vem a verdadeira natureza do seu domingo e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram agora a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que estavam professando guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do juízo, amigos, antes do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande a responsabilidade dos homens no ministério sagrado e quão terríveis são os resultados da sua infidelidade. Somente na eternidade nós poderemos, com um acerto, avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-se, servo mau. Então, a voz de Deus ouvida no céu declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um concerto eterno com seu povo é ouvida. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam por toda a terra. O Israel de Deus fica então a ouvir e com os olhos fixos no alto. Eles têm o semblante iluminado com a sua glória, brilhante, assim como o rosto de Moisés quando desceu lá do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E, quando se pronunciam a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado e a sua lei, há uma grande aclamação de vitória entre os justos. Então, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Essa é a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolvida em trevas. Mas o povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. E em solene silêncio fitam-na enquanto ela se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora, não como um homem de dores, para mais uma vez sorver o amargo cálice da ignomínia e também da miséria, mas ele vem como vitorioso no céu e na terra para julgar vivos e mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça, e seguiram-no os exércitos do céu. Apocalipse 19, versículos 11 e 14. Agora, como antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta, inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes e celestiais. Milhares de milhares, milhões vezes milhões. Ninguém pode descrever essa cena, amigos. Mente alguma mortal é apta para conceber o seu magnífico esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor o mundo, e seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, versículos 3 e 4. Aproximando-se ainda mais, a nuvem viva, todos os olhos podem contemplar o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora está a desfigurar a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa então sobre a sua santa e bendita fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no vestido dele e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. À sua presença todos os rostos se tornam pálidos, e sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai então o desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Então os justos clamam agora a tremer: quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo:
a minha graça te basta. E ilumina-se e afasta-se dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos agora entoam uma melodia mais forte e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais a nuvem da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolvido em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele. Todas as montanhas e todas as ilhas movem-se do seu lugar. Está escrito, amigos, virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versículos 3 e 4. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Cessaram os gracejos, escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos. O choque das armas, o tumulto da batalha com ruído, os vestidos que rolavam no sangue silenciaram. Isaías 9:5. Nada se ouve agora senão a voz de orações e o som de choro e de lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombavam, irrompe agora um clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem vai poder subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam então sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele a qual eles desprezaram e também rejeitaram. Aquela voz que penetra nos ouvidos dos mortos, os ímpios a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes assentos os chamaram a arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, de um irmão, de um redentor? Para os que rejeitaram sua graça, nenhuma outra voz poderia ser então tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou com eles: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11. Quem dera para eles fosse essa a voz de um estranho. Diz Jesus: clamei, e vós recusastes, porque estendi minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Provérbios 1, 24 e 25. Aquela voz desperta as memórias que eles desejavam ardentemente que se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Ali estão os que zombaram de Cristo e da sua humilhação. Com uma força penetrante, lhes ocorrem as palavras do sofredor quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, versículo 64. Agora eles o contemplam em toda a sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, o qual zombou do seu título real, mandando que os soldados zombadores coroassem ele como rei. Estão ali também os mesmos homens que, com mãos ímpias, lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos. E na mão, que não opunham nenhuma resistência, colocaram um simulacro de cetro e diante dele se curvaram em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida agora se desviam do penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória da sua presença. Aqueles que introduziram os cravos em suas mãos e pés e o soldado que lhe feriu o lado contemplam esses sinais com terror e com muito remorso.
Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do dia do Calvário. Estremecendo de horror, eles se lembram de como, movendo as suas cabeças em satânica alegria, exclamavam: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora se o ama. Mateus 27, versículos 42 e 43. Vividamente, eles lembram a paródia dos lavradores que se recusaram a entregar a seu senhor o fruto da vinha, maltrataram seus servos e lhe mataram o filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios acabaram pronunciando. O Senhor fará afrontosa morte a esses maus trabalhadores. No pecado e castigo daqueles homens infiéis, veem esses sacerdotes e anciãos o seu próprio procedimento e a sua própria e justa condenação. E agora, ergue-se um clamor de agonia mortal mais alto do que o grito crucifica-o, crucifica-o, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém. Mas agora reboa o pranto terrível e desesperador deles. Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Messias. E procuram então fugir da presença do Rei dos Reis. E nas profundas cavernas da terra, fendidas pela luta dos elementos, eles tentam em vão esconder-se da face de Cristo. Amigos, na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta e que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia. E a alma, então, é acossada de vãos pesares. Mas o que é isso comparado com o remorso daquele dia em que o temor vai vir como assolação, em que a perdição vem como uma tormenta, conforme está em Provérbios 1, versículo 27. Os que desejariam destruir a Cristo e o seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles está repousando. No meio do seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes, exclamando: eis que é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, Ele nos salvará. Isaías 25, versículo 9. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem no pó da terra. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormi no pó, e surjam por todo o comprimento e largura da terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere então da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória sobre o pecado. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão está em pé entre a multidão dos ressuscitados, e é de grande altura e de formas majestosas. Ele tem uma estatura só um pouco menor que a do Filho de Deus. Ele apresenta um assinalado contraste com o povo das gerações posteriores, mas sob este único ponto de vista que se revela a grande degeneração da raça, porque todos surgem com o vigor da eterna mocidade. No princípio, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, amigos. Não somente no caráter, mas também na forma e no aspecto. Mas o pecado desfigurou e quase obliterou em nós a imagem divina. Mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele vai mudar nosso corpo vil, modelando conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais e corruptíveis, destituídas de garbo e também poluídas pelo pecado, tornam-se então, naquele momento, perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos de deformidade são deixados no túmulo.
Restabelecidos então posteriormente à árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão à estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços, então, da maldição do pecado vão ser removidos. E os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Ó, que maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida por completo. Os justos vivos são então transformados num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus eles foram então glorificados e agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados são agora arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os escolhidos de Deus desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são então levadas pelos santos anjos aos braços das suas mães. Amigos, há muito tempo separados pela morte, reúnem-se agora para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas. E debaixo deles se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam santo. E as asas, movendo-se, clamam santo. E o cortejo de anjos clama santo, santo, santo o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Então, antes de entrar na cidade de Deus, os salvos recebem agora o emblema da sua vitória, o qual é conferido a eles as insígnias da sua condição real. As fileiras esplendentes são colocadas em forma de quadrado aberto no centro, em redor então do seu Rei Senhor, que se ergue agora majestosamente muito acima dos anjos e também dos santos, e do seu rosto irradia benigno amor a todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se acham fixos nele. Todos os olhos contemplam a glória daquele que, quando andou aqui na terra, o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro homem qualquer, e a sua figura mais do que dos filhos dos homens. Agora, sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com sua própria destra, vai colocar a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz então o seu novo nome. Apocalipse 22, versículo 17. E também traz a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave melodia e ricos e melodiosos acordes. Indizível arrebatamento faz fremir todo o coração, e toda a voz se ergue em grato louvor, dizendo: àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus então abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entram nela. Ali contempla o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então, aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que já tenha soado aos ouvidos mortais é ouvida dizer: o vosso conflito está terminado. Vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bom, vamos ficando por aqui, amigos. Mas antes, eu quero fazer com você uma oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, não nos deixe desistir, mas nos ajude a permanecermos firmes nos teus caminhos até aquele glorioso dia, o qual está tão próximo, para que possamos, das mãos de Jesus,
receber a coroa de glória, a coroa da vida. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amigos, fiquem então com Deus e até a próxima.